Bom, pessoal, então nesse momento do curso nós vamos ir direto ao ponto. Como que a gente aplica a PBE? Primeiro ponto para aplicar a PBE é a elaboração de uma pergunta clínica. É o passo número 1 para aplicar a prática baseada em evidência. E para iniciar essa aula, eu gostaria de mostrar para vocês um estudo interessante, como vocês podem visualizar no slide, que é um estudo conduzido no Reino Unido com 64 residentes. Em um determinado período de tempo, eles fizeram 401 atendimentos, esses 64 residentes. E depois dos atendimentos, os pesquisadores entrevistaram esses residentes e o que eles observaram? Que eles tinham aproximadamente 2 dúvidas para cada 3 atendimentos. E essas dúvidas estavam relacionadas a tratamento, 38% das dúvidas eram relacionadas a tratamento, 27% das dúvidas relacionadas a diagnóstico. Após uma semana, os residentes eles foram entrevistados novamente pelos pesquisadores e apenas 29% das dúvidas foram respondidas através de pesquisa. Isso a gente pode extrapolar para a fisioterapia, que isso normalmente acontece. Então é com esses dados e com essa informação que eu gostaria de iniciar esse primeiro passo de como aplicar a prática baseada em evidência, que é através da elaboração de uma pergunta clínica. Então, como vocês podem ver no slide, é o passo 1, a elaboração da pergunta clínica. O que seria isso? É identificar uma dúvida ou um questionamento sobre uma tomada de decisão clínica. Lembrando que essa tomada de decisão clínica ela pode ser em relação a tratamento, a diagnóstico e prognóstico. Em seguida, após a elaboração da pergunta clínica, o segundo passo é a busca dos artigos científicos. É você transformar a dúvida em pergunta clínica e que possa ser respondida. Respondida com um desenho de estudo, com um delineamento de estudo adequado. Isso nós vamos ver com calma nesse curso. O terceiro passo da PBE é uma avaliação crítica das evidências. Tem estudo bom, tem estudo ruim, tem estudo mediano, tem estudo muito ruim. Então nós temos que realizar, conduzir uma boa avaliação do estudo. Nós como clínicos temos que saber se aquele estudo, se aquela evidência que está nas nossas mãos é uma evidência de qualidade, se tem baixo risco de viés, se os resultados eles são confiáveis, se os resultados podem ser extrapolados para a prática clínica, se os resultados são fidedignos. O terceiro ponto é fazer uma avaliação crítica das evidências. E isso nós vamos ver com calma nesse curso. Será que aquele estudo que você identificou tem um delineamento correto que vai responder a sua pergunta? Será que ele é de uma boa qualidade metodológica? Tem baixo risco de viés? Qualidade de evidência é adequada? Então isso tudo entra nesse aspecto da avaliação crítica das evidências. E o quarto e último ponto da aplicação da PBE é, de fato, aplicar a evidência na prática clínica. As informações têm relação com o seu paciente? Né? Você possui conhecimento, possui habilidade, possui material para aplicar essa evidência na prática clínica? As evidências estão de acordo com a preferência do paciente? Isso aí a gente vai ver com calma mais para o final do curso. Bom, então nós vamos começar essa aula de como aplicar a prática baseada em evidência e especificamente na elaboração da pergunta clínica, entendendo o que constitui uma evidência. E para isso, a gente vai começar a entender isso através de um caso clínico que eu elaborei, um caso clínico simples, tá? Como vocês podem visualizar no slide. Um caso clínico bem simples. Então imagine o paciente, vou ler para vocês, paciente AJM, 40 anos, procurou um serviço médico devido a um quadro de dor aguda na coluna lombar ao acordar. Sem história de trauma prévio, sem história de doença adjacente e sem sinais e sintomas neurológicos. O médico recomendou repouso e prescreveu anti-inflamatórios. Após uma semana, a JM foi encaminhado para o serviço de fisioterapia com a esperança de retornar ao trabalho
ao esporte, melhorar a função e diminuir a intensidade de dor. É um caso clínico simples e a partir desse caso clínico a gente pode fazer várias perguntas. Várias perguntas que eu dividi aqui em 3 blocos e vocês podem ver no slide. Então no primeiro bloco seria sobre intervenção. Então poderíamos perguntar assim, esse problema poderia ser prevenido? Poderia ser, o paciente poderia ter feito ali algo que poderia prevenir esse quadro de dor? Segunda pergunta, qual intervenção pode ser utilizada para diminuir a intensidade de dor e melhorar a função? Qual intervenção pode ser utilizada para acelerar a recuperação do paciente? Então, são 3 perguntas aí relacionadas a uma intervenção, o tratamento, a prevenção. Um segundo bloco de pergunta, sobre prognóstico. Qual a probabilidade desse problema se resolver naturalmente? Um terceiro bloco de perguntas, sobre diagnóstico. Como identificar qual tipo de lesão esse paciente tem? Quais testes clínicos podem ser realizados para melhorar, quais testes clínicos podem ser realizados para melhor esclarecer esse problema? São perguntas que podem ser feitas naturalmente, questionamentos que podem ser levantados naturalmente sobre diferentes domínios, intervenção, prognóstico e diagnóstico. Importante a gente saber que cada pergunta clínica deve ser respondido com um delineamento de estudo diferente. Diagnóstico, prognóstico e tratamento. Perguntas sobre esses 3 domínios são respondidas com estudos com delineamento de estudo diferente. Então vamos lá. Elaboração de pergunta clínica, que é a identificação de uma dúvida ou um questionamento sobre uma tomada de decisão clínica. Então vamos começar falando sobre elaboração de perguntas clínicas para intervenção. E para isso a gente usa uma estratégia, a estratégia PICOT ou PICO. O que é a estratégia PICOT? O que é o PICOT? PICOT é um acrônimo que contempla componentes fundamentais para uma pergunta clínica. E aí no slide coloquei um exemplo. Né? Então o que é o PICOT? PICOT são as iniciais em inglês de participantes, intervenção, comparação, outcomes, que são os desfechos, e o time point, que é o ponto no tempo. Então, o ponto no tempo, ele, às vezes, a gente pode não utilizar, ele pode não ser relevante. Então, o PICOT poderia ser apenas PICO. E aí eu dei um exemplo aqui. Vamos colocar uma pergunta clínica sobre intervenção, vocês podem ver no slide. Exemplo. Em adultos com dor lombar aguda, a manipulação vertebral diminui a intensidade de dor quando comparado ao placebo no curto prazo? Então aqui nessa pergunta clínica, nós contemplamos todos os itens da PICOT. Então, o P de participantes, adultos com dor lombar aguda. E vocês podem ver na tabela abaixo. O I, que é a intervenção, manipulação vertebral. O C de comparação, comparado com o placebo. Isso poderia ser comparado com uma outra intervenção, poderia ser comparado com cuidados usuais. Aí aqui na minha pergunta coloquei comparando com placebo. O O, referente ao desfecho clínico, é a intensidade da dor. E eu escolhi colocar o T de time point, do ponto no tempo, que é no curto prazo, mas poderia ser no médio prazo, no longo prazo, ou não estabelecer especificamente um prazo. Aí seria apenas PICO, P-I-C-O. Bom, para esse domínio, para a intervenção, quais são os estudos que vão nos responder essa pergunta clínica para a intervenção? Os estudos que vão responder são os estudos clínicos chamados ensaios clínicos controlados aleatorizados. Então, ensaio clínico controlado aleatorizado. Ou então, revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Revisões sistemáticas com ou sem meta-análise. Nós vamos falar ao longo desse curso com detalhes sobre todas essas características. Tá? Então, adiantando, o que é um ensaio clínico controlado aleatorizado?
Então é um estudo sobre intervenção. É um estudo sobre intervenção, como a gente pode ver no slide. Ocorre uma aleatorização, uma randomização. A população de estudo ela é dividida, ela é randomizada, basicamente, em 2 grupos, um grupo de tratamento e um grupo controle. Tá? O ideal é que tanto os pacientes quanto os terapeutas sejam cegados, né? Nem sempre isso é possível, tá? Ou seja, o terapeuta ele não sabe se aquele paciente está no grupo controle ou está no grupo da intervenção testada. Nós vamos falar com calma sobre isso ao longo desse curso. Tá? E os ensaios clínicos eles podem mostrar uma relação causal em relação no que diz respeito à intervenção e o desfecho testado. Tá? Então, o principal estudo que responde perguntas clínicas sobre intervenção são os ensaios clínicos controlados aleatorizados. Além dos ensaios clínicos, são as revisões sistemáticas, revisão sistemática de ensaio clínico. A revisão sistemática pode ter ou não meta-análise. Nós vamos falar com calma sobre cada um deles e aprender a interpretar os principais achados. A revisão sistemática é um método de pesquisa legítimo, né? E o objetivo é sumarizar os dados e minimizar os vieses. Então tem vários estudos, uma revisão pode ter vários estudos com a mesma pergunta clínica. Então ao invés de você estudar vários estudos, pegar vários estudos, vários artigos, você pega uma revisão sistemática que sumariza os resultados daqueles estudos. Então, se, por exemplo, tem 10 estudos sobre o mesmo assunto, com a mesma pergunta, você não vai precisar de ler 10. Você pega uma revisão que sumariza os dados. E a revisão sistemática te ajuda, inclusive, a evitar pegar um estudo ruim, porque de repente daqueles 10 ali tem um estudo que seja ruim. E exatamente o ruim você vai pegar para estudar. A revisão sistemática ele sumariza e diminui o risco de viés, diminui um risco, que é um risco aleatório de você ir lá e pegar um estudo ruim, exatamente. Ao invés de você estudar 10, ocorrer o risco de pegar um estudo ruim, você estuda um artigo, uma revisão sistemática que sumariza todas aquelas informações relacionadas a uma pergunta clínica. Como eu disse, pode ter ou não meta-análise. Meta-análise é uma análise estatística, nós vamos explicar isso ao longo desse curso, né? É uma análise estatística dos resultados desse estudo, que vai gerar uma estimativa única de efeito, contemplando todos os estudos incluídos na meta-análise. Tá? E a meta-análise ela pode ajudar até a aumentar o poder estatístico. Então é a melhor evidência que existe para a intervenção, a melhor evidência são as revisões sistemáticas de ensaios clínicos. Tá? Realmente ali no topo da pirâmide de evidência para intervenção. São as revisões sistemáticas de ensaios clínicos. As revisões sistemáticas com meta-análise, então, como eu disse, nos dá uma estimativa combinada de efeito que vai nos ajudar a nossa tomada de decisão clínica. Nós vamos ver com calma como a gente interpreta uma meta-análise ainda nesse curso. As revisões sistemáticas, ainda sobre as revisões sistemáticas, já falei algumas vezes aqui nesse curso sobre as revisões Cochrane, da colaboração Cochrane. Vou explicar para vocês como que a gente identifica essas revisões nas buscas e parece que as revisões da Cochrane são melhores do que revisões que não são da colaboração Cochrane. Tem tamanhos de efeitos menores, né, mais parecidos com a realidade, tá? Tem maior precisão e, em tese, apresentam uma melhor qualidade metodológica. Bom, então, pegando aquele nosso exemplo, né, a pergunta que a gente exemplificou para esse primeiro momento, em adultos com dor lombar aguda, a manipulação vertebral diminui a intensidade de dor quando comparado com o placebo no curto prazo? Então, eu coloquei um exemplo aqui exatamente de uma revisão Cochrane, né? A terapia com manipulação da coluna para dor lombar aguda. Tá? Então aqui, como vocês podem ver no slide, uma evidência de alta qualidade que vai nos mostrando, respondendo à nossa pergunta clínica. O segundo passo é saber se o terapeuta tem experiência naquela abordagem, naquela intervenção e se respeita a individualidade, leva em consideração a individualidade,
as crenças e as opiniões do paciente. Pessoal, seguindo a aula sobre elaboração de pergunta clínica, vamos ver agora a pergunta clínica sobre prognóstico. Lembrando que eu estou introduzindo essa elaboração e nós vamos fazer com calma, vou mostrar para vocês com calma como a gente realiza também essa busca das evidências baseadas na pergunta clínica. E agora nós vamos para uma pergunta clínica sobre prognóstico. E aí a gente quer saber o quê? Nós queremos saber basicamente o prognóstico de indivíduos que não receberam nenhuma intervenção, que seria a história natural, e o prognóstico de indivíduos que receberam a intervenção, o curso clínico. E aí nós precisamos de basicamente de três itens, que são os participantes, o desfecho e o ponto no tempo. E como a gente pode ver, como vocês podem visualizar no slide, coloquei uma tabelinha aqui para a gente exemplificar. A pergunta é: qual a probabilidade de adultos com dor lombar aguda estarem sem dor em 3 meses? Então essa é a pergunta clínica que contempla os participantes, adultos com dor lombar aguda, o desfecho, que está sem dor, ou a dor, né? E o ponto no tempo em 3 meses. Quais são os tipos de estudo que vão responder perguntas clínicas sobre prognóstico? Então seriam revisões sistemáticas de estudos prognósticos ou coortes longitudinais prospectivos. Aí aqui um exemplo para responder nossa pergunta clínica, né? Qual a probabilidade de adultos com dor lombar aguda estarem sem dor em 3 meses? Então, como vocês podem ver no slide, é uma meta-análise, é uma revisão sistemática de estudo prognóstico. Então, mostrando que a dor lombar ela tem um prognóstico favorável. Então, tem uma alta probabilidade de em 3 meses pacientes com dor lombar aguda estarem sem dor. A gente observa no gráfico uma curva descendente, com uma melhora importante na intensidade de dor, como a gente pode ver no eixo vertical do gráfico, uma melhora importante em aproximadamente 4 a 6 semanas. Bom, e quando a pergunta clínica está relacionada a diagnóstico? Então nós vimos elaboração de perguntas clínicas para intervenção, para prognóstico e agora para diagnóstico. Aí vamos levar em consideração 3 itens. Tá? Então, eu coloquei aqui um exemplo, como vocês podem ver no slide. Coloquei um exemplo de uma pergunta clínica para diagnóstico. O teste de Laseg é capaz de detectar o envolvimento da raiz neural em adultos com dor lombar? Então, aí a gente leva em consideração 3 itens, como eu disse. Participantes, adultos com dor lombar. O teste ou exame, no caso seria o teste de Laseg. E o terceiro item seria o diagnóstico, a condição ou o desfecho. Então, portanto, no nosso exemplo, uma radiculopatia ou dor radicular. Então, o teste de Laseg, ele é capaz de detectar o envolvimento da raiz neural em adultos com dor lombar? Quais são os estudos que respondem a essa pergunta? Revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica. Estamos vendo, então, que revisão sistemática não tem só de ensaio clínico. Nós vimos aqui já nesse curso revisões sistemáticas, já começamos a abordar revisões sistemáticas de ensaio clínico, revisões sistemáticas de prognóstico, revisões sistemáticas de acurácia diagnóstica. Outro tipo de estudo que responde perguntas do domínio diagnóstico, estudo caso-controle, estudos transversais também podem responder perguntas sobre diagnóstico. E temos ensaios controlados aleatorizados que também podem responder perguntas sobre diagnóstico. Ainda nesse curso nós vamos aprender a trabalhar com a base de dados DITA, que é somente sobre estudos de acurácia diagnóstica na fisioterapia. Bom, e aqui respondendo nossa pergunta, nosso exemplo. Só para a gente lembrar, a pergunta clínica era: o teste de Laseg ele é capaz de detectar o envolvimento da raiz neural em adultos com dor lombar? E aqui, um print, como vocês podem ver, de um resultado de uma revisão sistemática de acurácia diagnóstica sobre o teste de Laseg, tá? Mostrando para a gente que o teste de Laseg ele tem uma alta sensibilidade e uma baixa especificidade. Então, ele não
Portanto, ele não é um teste adequado, ele tem uma baixa acurácia diagnóstica, tá? Se por acaso ele for um teste positivo. E sobre sensibilidade e especificidade, que são medidas de acurácia diagnóstica, nós vamos ter um módulo específico aqui nesse curso sobre acurácia diagnóstica.